Sabe o que é curioso? Quase todo mundo se sente inteligente quando está desenhando um plano. Quase todo trader se sente o máximo, né? O planejar é muito bom. Aquela hora que você desenha, né? Que você senta ali, organiza as regras, escreve as metas, você promete para você mesmo que agora vai. Só que a parte difícil não é pensar no plano, é manter o plano vivo quando a vontade começa a oscilar. Quando a rotina começa a pesar, quando a mente começa a criar atalhos. Então, o que derruba a grande maioria, o que tem derrubado, né, a grande maioria, não é a falta de conhecimento, é a autossabotagem, que funciona como um sistema de proteção mal configurado. O cérebro não acorda querendo acabar com nossos objetivos, ele acorda querendo economizar energia, querendo buscar prazer, prazer rápido, fugir do desconforto. Se você entender isso, você consegue entender porque que 90% dos traders acabam abandonando o plano em menos de 30 dias. E também como virar esse jogo é o que a gente vai conversar aqui, tá? Quero te lembrar de se inscrever no canal, ativar as notificações, temos aulas aqui, vídeos com frequência sobre mentalidade para trader. Então, se inscreve e ativa as notificações. Mas bora alinhar o básico. Existe um conflito permanente entre duas forças dentro da nossa cabeça. De um lado, tem os circuitos que a gente pode dizer que vão regular o imediatismo, a emoção, a busca por recompensa. É o sistema que responde a certos estímulos, né? Que quer resolver a tensão agora. Do outro lado, tem o controle mais executivo, ligado ao planejamento, a uma certa inibição, a uma decisão consciente, né, onde rola uma comparação ali entre custo e benefício em relação ao tempo. Quando você escreve o plano, você está usando mais esse controle executivo. Aí quando chega, por exemplo, dia 17, dia 23, vai chegando mais para o fim do mês, metade para o fim, quem acaba assumindo o circuito é o circuito do agora. E o circuito do agora, como a gente está chamando aqui, ele é muito mais persuasivo. Ele sussurra, né? Depois você compensa, só hoje, abre essa sessão, agora não é um bom dia. E aí acaba não parecendo sabotagem, parece bom senso, mas é sabotagem. Porque esse circuito ele acaba violando aquilo que você mesmo definiu, acaba atrapalhando aquilo que você mesmo definiu. Naquele momento que você estava com muito mais clareza. E por que 30 dias, né, geralmente viram um limite psicológico? Porque a motivação inicial é um combustível curto. Existe um fenômeno chamado erro de previsão de recompensa. Veja bem, a dopamina não é a sensação de prazer em si. Ela sinaliza uma expectativa. Então, bora pensar. No início, tudo é novidade. Sua expectativa de recompensa sobe e o cérebro acaba te empurrando para agir. Passou ali aquele frescor inicial, a novidade cai. A curva de dopamina estabiliza. Ou seja, ou até mesmo cai, né? E o que sobra é aquele atrito natural de repetir o mesmo comportamento sem aquele brilho do começo. É nesse vale que a maioria desiste. Então não é azar, é quase que uma fisiologia do hábito. E hábito não se instala em 30 dias. Não se instala necessariamente em 21 dias. Não se instala de maneira mágica. O tempo para automatizar um comportamento vai variar. Depende da complexidade daquele comportamento, do contexto, da qualidade do sono, do estresse, do ambiente. O ponto é, no intervalo entre essa euforia inicial e a automatização, podemos dizer, daquele hábito que você quer ter, você precisa atravessar uma zona meio cinzenta, onde o cérebro quer soluções rápidas e o plano exige paciência. Aí rola esse conflito. Quem não conhece essa dinâmica interpreta que esse vale é um sinal do universo para parar. Só que não é um sinal. É a conta que já está ali dentro do processo. Agora, bora abrir uma caixinha aqui em relação à autossabotagem. Autossabotagem é um conjunto de microcomportamentos que reduzem a dor emocional de curto prazo. Isso acaba, e aí com isso acaba degradando a vida média e a vida do longo prazo. Ou seja, tudo que você planeja no longo prazo. Um mecanismo, quase um mecanismo, né, central de desconforto. O cérebro supervaloriza a recompensa imediata e desvaloriza ganhos que chegam depois. Entende de onde está vindo essa confusão? É por isso que começa amanhã, parece sempre muito bom. Amanhã, no mapa mental, gera uma dor pequena. Outro mecanismo é a aversão à perda. A mente sofre mais ao perder algo do que se alegra ao ganhar algo equivalente. Daniel Kahneman mostra isso lá no livro que eu já indico, O Rápido e Devagar. Então, quando o plano exige renúncia, tempo, lazer, conforto, seu sistema de alerta registra perda e aí vai tentar negociar. Entra também uma questão de dissonância cognitiva, você tem uma imagem de si mesmo, ou seja, eu sou disciplinado,
Mas a realidade acaba cobrando um preço que ameaça essa imagem. Para proteger o ego, a mente acaba criando saídas. Não era o momento ideal, o método ainda não está perfeito, eu preciso estudar muito mais antes de aplicar. Isso na psicologia a gente chama de autojustificativa. E ela é sedutora porque ela preserva a autoestima no curto prazo. Ela mantém aquela imagem que você definiu sobre você mesmo. Ainda tem também o perfeccionismo, que é uma sabotagem travestida de padrão alto. Se não der para executar perfeito, melhor nem começar. O perfeccionista, ele não sofre com a execução, ele sofre para evitar a dor. Evitar a dor de ver algo aquém do ideal. Só que disciplina é um jogo de repetição, não é um jogo de perfeição. Repare na fisiologia, por exemplo, do estresse. Sob pressão, o sistema límbico, ele amplifica respostas rápidas. O lutar, fugir, o congelar, o travar. Então, em estresse crônico, o acesso às funções executivas fica mais caro. Que a gente começou falando. É como tentar raciocinar com um alarme disparado. Um sono ruim potencializa isso. Falta de rotina básica potencializa isso. Uma alimentação desordenada, horário sem previsibilidade, notificações o tempo todo no celular ou em qualquer aparelho. Tudo isso alimenta o estado de reatividade. Um cérebro reativo é um cérebro que escolhe curto prazo. O ponto então aqui é simples. Constância não é só uma virtude, é um estado fisiológico mais provável quando você reduz esses atritos desnecessários que a gente acabou de falar. A pessoa que depende só de motivação, sem arrumar o terreno, vai viver à mercê desse humor do dia, do que acontece no dia. A pessoa que arruma o terreno transforma aderência em padrão, mesmo quando o humor não ajuda. Existe também o fenômeno da identidade, né? Que o cérebro tende a agir de modo coerente com aquilo que você acredita ser. Se você se descreve mentalmente como alguém que sempre começa e para. Não, cara, eu sempre começo alguma coisa e eu nunca consigo terminar. Seu comportamento tende a confirmar essa história. Porque coerência interna vai reduzir essa tensão. Por isso, sou uma pessoa que cumpre o que promete. Não é frase de efeito, é um comando de identidade. Repetido com ação, ele reprograma a forma como você lê essas escolhas difíceis. Quando você se vê como alguém que cumpre o que promete, a pergunta muda. De eu quero para eu sou esse tipo de pessoa, isso troca emoção por princípio. E princípios oferecem muito menos margem para aquela negociação interna, para aquela comunicação que está te fazendo perder, que está te fazendo sair do plano. Então, a identidade é uma âncora. Você saber quem você é uma âncora poderosa contra a autossabotagem. Agora, bora falar um pouquinho sobre essa curva dos 30 dias, né? Essa questão dos 30 dias que eu coloquei. Na primeira semana, existe uma empolgação. Existe a curiosidade, existe as pequenas vitórias. Na segunda, o cérebro já percebe que é repetição. Tira um pouco daquela questão da dopamina. E aí, você acaba tendo que empregar mais esforço para a mesma ação que você precisava ter. Aí vamos dizer que na terceira semana começam os testes. Convites, pequenos imprevistos, uma noite de sono ruim, um filho que adoeceu, uma esposa que brigou, um marido que encheu o saco. Começa a acontecer a vida, né? A vida acontecendo. Tem coisa que a gente chama de problema, mas é a vida acontecendo. A mente busca atalhos. E se o plano não prevê como agir diante de alguns imprevistos, a exceção vai virar regra. Aí é a hora que vem, né? A quarta semana, os últimos dias ali. O cansaço por ter que decidir toda hora começa a pesar. Então, se você não automatizou esses gatilhos, não redesenhou o ambiente, cada execução vira uma disputa de força de vontade. Força de vontade é finita. Força de vontade é finita ao longo do dia. Quem se apoia só nela vai desabar. Esse é o arco que derruba a maioria. Ele não vai desaparecer, porque faz parte da biologia. O que muda é a sua engenharia de comportamento para atravessar. E, Carol, como assim atravessar? Como se atravessa? Primeiro, para você vencer essas coisas, você primeiro precisa reduzir a dependência de decisões em tempo real. Gente que decide tudo na hora está sempre cansada. E cansado escolhe o que vai aliviar a dor do momento. Então você antecipa. Em vez de eu vou tentar seguir o plano, você vai formular o que a gente chama de intenção de implementação. Se acontecer X, eu faço Y. Se eu acordar sem vontade, eu executo, a minha versão mínima. Se surgir o imprevisto, eu vou reagir de tal forma. Se tal coisa acontecer, então é sempre se, então. Isso é a intenção de implementação. Se X, Y.
É um atalho que tira a negociação da mão do seu humor, porque você está trazendo previsibilidade. Segunda coisa, você tem que usar o mental contrasting, né? Que seria o quê? Você visualiza o objetivo com detalhe e, na mesma imagem, reconhece o obstáculo concreto que costuma te travar. Então, o que te trava? Preguiça no início, ansiedade ali no meio, o perfeccionismo? E aí você decide qual vai ser a sua resposta antes da situação. Visualização sem obstáculo é fantasia. Quando você visualiza, mas visualiza o obstáculo, aí sim você está se preparando. Isso é preparação. Terceira coisa, começa a desenhar um ambiente. O comportamento é muito sensível a sinal. Se o contexto empurra para o caminho antigo, adivinha para onde você vai. Você precisa ocultar gatilhos que te desviam e deixar visíveis gatilhos que te alinham. Isso não é frescura, é engenharia de escolha. Outro ponto que parece bobo e derruba muita gente é o seguinte, é necessário você aprender a monitorar a tua adesão, o que você vai fazer em relação ao processo, olhar para o sistema, não só para o resultado. Quando você mede apenas um número final, a mente interpreta que qualquer desvio vai ser fracasso. E o fracasso vai alimentar o ciclo de desistência. Quando você mede a adesão, por exemplo, quantas vezes cumpriu sua rotina mínima naquela semana? Você ensina seu cérebro a gostar do processo. Você ensina seu cérebro a gostar do processo. O que sustenta a repetição, até que o hábito comece a se solidificar, é isso, é esse prazer que você sente. E aí, quando houver uma falha, você vai usar aquele protocolo de recuperação que a gente acabou de falar aqui da intenção de implementação. Se acontece tal obstáculo, eu faço tal coisa. Você traz previsibilidade. Sem drama, só dados. Você não precisa de drama, você precisa de dados. O que aconteceu? Em que momento do dia a decisão começou a escorregar? Qual gatilho esteve presente aqui, emocional ou físico ou técnico? Qual resposta mínima eu aplico agora para voltar para o eixo? Quais são meus hábitos de reinício? O que eu preciso fazer para eu voltar para o eixo, para eu voltar para aquela disciplina? Eu comecei falando aqui de perfeccionismo como sabotagem. Isso aqui é uma aula, tá? Ia ser um vídeo, mas eu quero fazer no formato de aula mesmo. Eu falei de perfeccionismo, né? E eu quero expandir um pouco mais, que é o seguinte. O perfeccionismo, ele instala o pensamento de tudo ou nada. Se não vai ficar impecável, é melhor adiar. Isso supostamente protege do julgamento. Só que na prática, ele impede que você acumule repetições e aprenda com essas repetições. Então, troque o perfeito por feito, com padrão mínimo, podemos dizer. Padrão mínimo não significa um relaxo, não significa fazer de qualquer jeito. Significa uma régua alcançável. Em dias bons e dias ruins. Porque são os ruins que vão te ajudar a ter continuidade também. Quem define o mínimo que cabe nos piores dias, cria uma ponte sobre a oscilação emocional. E quando o dia for bom, você vai além do mínimo, você faz o máximo, você faz, sim, talvez perfeito, do jeito que você quer. Essa lógica fecha as portas da autossabotagem, que diz, hoje não dá, eu vou fazer amanhã. Sempre dá para cumprir o mínimo. Quando você cumpre o mínimo repetidamente, o cérebro aprende que aderir custa pouco e aí ele começa a automatizar, ele se acostuma. É nisso que mora a verdadeira disciplina. Retirar essa fricção, retirar esse atrito. Não provar força. Não é necessário provar essa força. Então começa a pensar no que você tem colocado dentro da sua identidade. Quais são as frases que você tem repetido para você? Eu sou ruim nisso, aí você fixa esse rótulo. Eu sou péssimo, eu sou burro, eu sou incompetente. Começa a trabalhar a cabeça, começa a contar uma nova história sobre você. Se você não consegue... Carol, eu tenho um problema em começar as coisas e não terminar. Pega um livro pequeno de, sei lá, 30 páginas, um livro de 40 páginas. Tem aquele Como Construir Sua Resiliência, que eu acho que tem 92, se não me engano, páginas. Um livro curtinho. Começa a ler, leia e termine. Leia e termine. Uma pequena página. Ou faça qualquer tarefa. Eu vou ficar forrando minha cama assim que eu levantar, todos os dias por 10 dias. Eu vou fazer uma oração sempre que eu acordar por 15 dias. Faça as pequenas tarefas. Faça as pequenas tarefas. Isso vai mudar a sua identidade. Muitas vezes a dificuldade que você está tendo em relação ao plano de trading, ao que você define no mercado, está vindo também desse costume. Está na sua identidade, porque é a história que você repetiu para você, de que você não consegue, de que você não evolui, de que você não termina o que você começa. Pequenos ganhos entregam um feedback positivo para o cérebro, como se fossem check-ins ali mesmo. São recompensas simples, mas que te ajudam. Recompensa não precisa ser só recompensas grandes. Precisa ser certa. Precisa ser certa para que você se sinta estimulado até a próxima. É assim que você ensina a mente que seguir o plano é bom no agora, não só no futuro.
Quando o presente também paga, a balança do desconto do futuro ali começa a se equilibrar. Começa a se equilibrar. Então, começa a observar também o seu ambiente, o quanto o teu ambiente está dificultando você seguir o processo, o quanto o teu ambiente está dificultando você fazer o que é para fazer. E falando em ambiente, foi exatamente pensando em ambiente que eu criei o TMD, que é o meu treinamento trader mais disciplinado. É um treinamento focado em te dar mais disciplina, te trazer mais paciência, te trazer mais controle emocional, fazer você organizar a rotina. Lá a gente tem módulo sobre rotina, tarefas específicas, tem várias tarefas lá que você precisa cumprir fora do mercado, que não tem a ver com o mercado. Porque o grande erro dos traders é achar que o problema é técnico, que o problema é não saber operar. Muitos traders já sabem operar. E é com esses que eu falo. Quem já sabe operar, mas perde para si mesmo. E lá no TMD você tem módulo sobre gerenciamento profissional, como você pode adequar para o seu perfil, módulo sobre inteligência emocional. Você tem um módulo bônus com mais de 80 lives pré-trading para você, todos os dias antes de operar, você ouvir e aquilo ajustar a sua mente. É um aquecimento para você entrar no mercado com a consciência, com esse lado mais consciente ativado. Então, venha fazer parte do treinamento TMD. É o melhor ambiente para traders desse país, isso eu posso te garantir. Tá? Abre aí o link que vai estar na descrição do vídeo, vai estar no primeiro comentário também fixado. Olha todas as informações e vem para o time. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você, tá? Torne-se aluno, vem para o time TMD. Tamo junto e até o próximo vídeo.